Então, pessoal, bem-vindos aí ao canal Gap Filosófico. Peço já que você se inscreva aí no canal, compartilhe e considere se tornar membro do canal, né? O Pix segue aí na descrição. E hoje vamos falar um pouco sobre a triste trajetória de Carapiruauá, o indígena que morreu 2 vezes. O site e veículo Survival Brasil fez um especial, relacionando esse especial em atividade aí nas redes sociais, referente a povos indígenas, né? A 4ª semana dos povos indígenas isolados, né? Que foi de 17 a 23 de junho, né? Promovendo aí 7 dias de ação para chamar a atenção, né? A esses povos indígenas isolados, o que há uma série de questões envolvidas aí referente a esses povos isolados, né? Onde a gente pode identificar que existem mais de 150 povos indígenas isolados ao redor do mundo, que são povos em situação mais vulnerável, né, em relação a outros processos civilizatórios do planeta, né? Pois não tem resistência a doenças comuns, como a gripe, sarampo, né? E populações inteiras correm o risco de serem dizimadas por invasores violentos que querem roubar suas terras e seus recursos naturais, porque a grande maioria deles está situado aí em locais que demandam esses interesses comerciais, né? Então, a partir dessa abordagem, né, da página Survival Brasil, é que vem o caso, o Carapiruauá, que inevitavelmente, em alguns casos, passam a ter mais visibilidade do que outros. Entretanto, a nossa intenção não é chamar a atenção apenas para o caso do Carapiruauá, mas serve como um paradigma para chamar a atenção ao caso de vários outros indígenas invisibilizados, e principalmente no contexto, né, desses povos indígenas isolados, que é o caso aqui, né, que foi suscitada a abordagem de contar um pouco a história do Carapiruauá, né, acerca dessa ação do Survival Brasil, né? Então, coloquemos inicialmente o vídeo de Carapiruauá falando, o vídeo do Survival Brasil, para a gente poder ir promovendo um diálogo. Hiram ko iko jagura harai takuri kari yapi ka po ka ipoko tapi wahi ko ika kari awa memuda ai kari ka ya kari hari awati Porque como iba bate, cada vez depois aí ganhou um. Orang kali pak ni ayu dah itu. Ayu dah itu ya. Mesti kalah. Tak mesti dah. Ya, ipu ni. Tik. Mana pernah melihat kau ni? Oh, dah aja. Kuat, kat. Ayo ni. Awak apa awet apa. Kali puri kita ikut apa mau lepas seribu. Ayo mau ibu beda. Ayo kita kami. Ayo. Kita. Una pirámide ahí por un cauri. Apa kata kamu? Maawa ko na iko mo miawa hebe. Kirim ko ba? Ay ba? Kirim ko kaya. Ya tapati ya hai ba. Ya anh ko kari piti ikwai ba ayu aku dah beri saya aku kari piti
Então, a partir dessa questão da fala do Carapiru-Uauá, a gente vai endossar algumas abordagens aqui a partir desse artigo que vocês estão vendo aqui, A Triste Trajetória de Carapiru, o indígena que morreu 2 vezes, é o que dá título ao vídeo, né? Artigo da Letícia Mori, que vai dialogar com pesquisadores e antropólogos que investigaram a história de Carapiru-Uauá. Como vocês puderam ver, o seu território, o território dos Auá, Guajá, onde o Carapiru se tornou um símbolo da resistência indígena e da resistência dos povos indígenas isolados, mais especificamente dos Auá, Guajá, né? Houve uma invasão, um processo de violação extremamente abrupto, no qual os parentes de Carapiru, né, foram brutalmente assassinados, né? E aqui, e isso causou uma série de afetações na figura do Carapiru, que a gente vai tratar aqui sobre a perspectiva de concepções de mortes que foram provocadas nesse processo de uma espécie de dessubjetivação do indígena a partir de uma perspectiva de subjetividade muito mais alargada do que nós poderíamos compreender com a nossa visão ocidentalizada, atomizada, circunscrita dentro de uma série de processos de leis coloniais e majoritariamente brancas, que é um pouco do diálogo que eu vou tentar promover aqui, muito inspirado num poema que eu trouxe recentemente no canal de um dos comentadores de Stirner, que traz justamente a dimensionalidade e a distância acerca da compreensão da ideia de lei referente aos povos indígenas e referente aos processos colonizadores ligados ao modus operandi branco de estabelecer normatividade, de estabelecer hierarquia, de estabelecer processos arborescentes e violadores e constantemente violadores, contemplados a partir da perspectiva do que nos acostumamos a chamar de lei, né? Esse poema traz a perspectiva comparativa de como a compreensão de justiça sob a perspectiva da lei mediante os povos originários se dá diametralmente oposta à lei branca, à lei da justiça branca, né? À lei da justiça colonial. E é um pouco do que eu vou tentar dialogar a partir dessa história que é real, a partir do poema, né, que é suscitado nos comentários do Stirner. Por que o Stirner? Né? Porque o Stirner propõe, né, em um dado momento, um diálogo a partir das suas obras sobre a questão do direito ao assassínio, e o assassínio muito circunscrito dentro de uma ideia de reciprocidade ou de equidade do uso da violência para responder a processos violadores ou processos supressores de direitos que majoritariamente se assentam sobre a perspectiva de uma normativa reguladora, plataformizadora e que unilateraliza o direito à violência, principalmente sobre perspectivas dominantes, colonizantes, que utilizam a lei para uma continuidade da sobreposição, né, do modus operandi colonizador, digamos assim, né? Então esse diálogo é suscitado a partir do poema como um exemplo para diferenciar que a ideia de justiça de um indígena baseado numa proporcionalidade do uso da violência não pode ser comparado ao uso branco, ao uso plataformizado do colonialismo ou do modus operandi colonial ou neocolonial no nosso contexto, se assim vocês preferirem, né? E aí eu vou trazendo alguns elementos dessa questão como a gente for desenvolvendo a partir da leitura de alguns trechos desse texto, tá bom? E aí ela vai recontar alguns pontos do que o próprio Carapiru já colocou aqui no vídeo que eu iniciei colocando aqui no canal, né? E aí diz assim: o indígena Carapiru do povo Auá Guajá vivia relativamente isolado na região oeste do Maranhão,
quando um massacre promovido por invasores não indígenas dizimou o povo com quem ele vivia e matou sua família em 1978. Então, o poema, né, comparando, né, com a questão concreta que ocorreu com Carapiru, ele trata justamente de uma história de aniquilamento, né, com a qual, restando alguns indígenas, um desses indígenas disse para si mesmo que juraria vingança, e essa vingança se encerraria quando o ato da proporcionalidade da violência fosse de maneira equânime executado, né? E a partir dali proporia uma paz, né? uma relação de ambiência compartilhada da maneira mais pacífica possível, mesmo que mediante um distanciamento, né? E se propõe a falar com um desses líderes brancos que causou anteriormente o assassínio de vários parentes seus naquele território. E ao propor isso, né, achando que havia um acordado sobre essa questão, logo em seguida, seu povo continuou a ser atacado e dizimado, restando apenas ele e a sua mãe, né? E nesse sentido, né, tendo sido continuada a violência, que era algo que o indígena não esperava que ocorresse, ele só vê uma única solução, que é continuar lutando, mas a partir do momento que conseguisse ele, de alguma forma, uma vitória, que é como ocorre no poema, né, ele daria cabo da sua própria vida para colocar em pé de igualdade a justeza do direito ao cessar aos processos de violência como um sentido equânime, muito diferente do que os processos coloniais propõem, que na verdade é uma sobreposição, uma afirmação unilateral de uns sobre os outros, né? Então, lançando luz a essa questão aqui, né, essa invasão aqui que Carapiru sofreu, essa violência abrupta que ele sofreu, tem por característica justamente a continuidade, o direito à continuidade da violação de determinados povos que foram engendrados dentro da perspectiva colonial como inumanos, ou como marginais, ou como inferiores, ou como povos curiosos, como por muitas vezes, de maneira supostamente inocente, é proferido a partir de um suposto estranhamento cômico, que de cômico não tem nada, né? Esse tipo resvala ou ressoa, na verdade, esse tipo de resquício desse modus operandi colonial, né? Então, continuando no texto, né, para que traz os relatos da história de Carapiru, diz assim: seu pequeno grupo estava acampado na floresta, mulheres amamentando, crianças brincando, redes nas árvores, quando ouviram sons de tiros e começaram a correr. Homens armados saíram em perseguição a todos, atirando até nas crianças e colocando fogo nos pertences que os auás deixaram para trás. Em meio ao caos, Carapiru conseguiu carregar uma criança consigo. Ele sobreviveu, mas a criança acabou morrendo de diarreia pouco tempo depois. Sem encontrar sobreviventes e com a ameaça dos invasores ainda presente, Carapiru não pôde ficar na sua terra. Fugindo, perambulou totalmente sozinho por regiões desconhecidas por 10 anos, caçando com seu arco e flecha, dormindo do alto de árvores e sem falar com nenhum outro ser humano. O sobrevivente andou tanto que acabou indo para a Bahia, onde foi resgatado pela FUNAI na década seguinte. Levado de volta ao território do seu povo, ele viveu com os Auá Guajá por 30 anos até morrer de Covid-19, sozinho no hospital em 16 de julho de 2021. Ao saber da trágica morte de Carapiru, a antropóloga Aparecida Vilaça, professora do Museu Nacional da UFRJ, correu atrás de diversas pessoas que fizeram parte da história do indígena para recuperar e contar a sua história. Abre aspas para ela: fiquei comovida porque ele não é o único. As pessoas não têm ideia e por muitas vezes nem querem ter, né? Mas essas histórias são muito comuns. Vários outros indígenas passam por processos parecidos: invasões, massacres, fugas, morte por Covid. Variando o trajeto, eles podem não ser conhecidos, como o Carapiru ficou ao ser resgatado, mas a tragédia é a mesma, diz Vilaça. A história dele reflete os destinos dos povos originários do Brasil. Mas, diferentemente da maioria dos indígenas, que passam por situações parecidas sem que quase ninguém fique sabendo, a história de Carapiru foi amplamente divulgada nos jornais dos anos 80,
quando ele foi resgatado. No entanto, como mostra a pesquisa de Vilaça, ele foi tratado mais como uma curiosidade do que como uma pessoa que havia passado por uma situação extremamente traumática. Aí entra a engendração do tipo de questão que eu estava mencionando agora há pouco, que é, por vezes, a questão de uma certa preocupação, digamos assim, pormenorizada, uma espécie de um sentimento de culpa, né, que se engendre dentro de certos costumes e vicissitudes sociais que, inclusive, nós temos em voga atualmente, né, pode tornar, né, por vezes, o indígena como uma espécie de atração exótica, né, que precisa ser colocada ali para ser visibilizada e colocada naquele lugar porque existe uma espécie de distanciamento. Eu até estava comentando isso anos e anos atrás, muito antes da gente começar a trabalhar diretamente com divulgação de material de comunicação ligado aos povos originários, né? Que tinha essa impressão que o Ailton Krenak era utilizado como essa espécie de moeda de troca comunicacional dentro dos ambientes, digamos assim, institucionais oficiais, né? A questão da institucionalidade aqui também é um diálogo importante para nós, porque a gente não resume institucionalidade. Eu sei que é uma palavra cara a alguns, que algumas pessoas não gostam de ouvir, mas a institucionalidade não só quer dizer a institucionalidade oficial hegemônica ligada à lei do branco e do colonizador, né? Formas organizacionais que fogem à institucionalidade dominante também entram no debate da produção organizacional não racionalizada por parâmetros colonizadores, tá? Mas maneiras que se engendram dentro das suas práticas, que é muito alinhada como os mais variados povos indígenas, de certa forma, se compõem organizacionalmente, né? De uma maneira não pré-estabelecida, mas de uma maneira comunitária, de uma maneira orgânica comunitária, dentro de um processo coletivo muito mais genuíno do que certas organizações pretendem ser, né? Dentro dessa lógica civilizatória colonial com a qual nós inevitavelmente estamos inseridos, né? Então, uma questão importante é justamente colocar essa questão do trauma que foi engendrado nesse processo, vou chamar de subjetivação, na falta de uma palavra melhor aqui, né? Que esse indígena tinha, que era um processo de subjetivação altamente coletiva, altamente composto pela sua proximidade com o seu território, o seu lugar de origem e a sua relação para com o seu povo, né? Então, essa violência que foi proferida referente a outros parentes dele dentro do seu contexto territorial causou uma série de implicações, né? Causou uma espécie de morte nesse indígena, né? Porque o que ele era na sua totalidade, ali naquele dado contexto, deixou de ser. Ele passou a ser individualizado, ele passou a ser abruptamente colonizado, recolonizado nesse dado contexto, a partir dessa espécie de separação abrupta, né? Dos seus processos ancestrais, das suas origens territoriais, das suas origens orgânicas territoriais naquele dado contexto. Prosseguindo no texto, o povo de Carapiru, os Auaguajá, o texto vai mencionar um pouco disso, né? Está entre os povos mais ameaçados do mundo. Na época que esse texto foi redigido, em 2021, era composto por 420 pessoas. Vilaça diz que queria reconstruir os passos de Carapiru, não só como uma homenagem a ele, mas para destacar o seu papel de símbolo da resistência de seu povo e dos sofrimentos vividos pelos indígenas no geral, no Brasil, inclusive até hoje, né? Ao longo de meses, a pesquisadora conversou com antropólogos e outras pessoas que conviveram com Carapiru e fez uma grande pesquisa de documentos, de jornais, artigos, para reconstruir a saga do indígena, que ela conta em um ensaio que será publicado na 39ª edição da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, lançada em 18 de novembro, isso à época também. Achando esse material, eu coloco disponível aí também da descrição, além desse artigo, tá? Vilaça explica como a solidão extrema, exatamente o processo de separação, né? O primeiro momento de morte, né, de Carapiru, terrível para qualquer pessoa, é ainda mais devastadora para membros de povos que vivem uma sociabilidade e uma proximidade física muito intensa,
né? É uma maneira totalmente diferente, né, de se perceber isso que ela chama aqui de sociabilidade. É um processo de unidade e multiplicidade, né, desses povos indígenas que se compõem como um organismo. Dentro desse contexto, lógico que vai existir as variações de certos povos para outros povos dentro de determinados costumes, né? Isso é relacional, mas aqui a gente se refere especificamente a esse caso, né? Assim como outros povos originários, os Auá-Guajá não têm a mesma noção de individualidade que nós temos, é óbvio. Eles se enxergam como parte de um todo, estão sempre juntos. A ideia de estar sozinho é muito terrível, explica a antropóloga. Eles vivem em constante troca de comida, de coisas, de experiências, ou seja, tem uma lógica econômica completamente diferente, que não está pautada no acúmulo e nem na disputa referente a esses processos. Os processos são construídos juntos, né? Falo aqui em sentido econômico, não no sentido mistificado, tá? Mas no sentido de relações, de trocas, né? De investimento, né? Nessas possibilidades, nessas relações individuais, que em alguma medida existem esses processos individuais, mas que são pautados pela sociabilidade no sentido dessa disposição à alteridade majoritária dentro desse contexto civilizatório totalmente distante daquilo que nós compreendemos como sociabilidade, né? É como se o seu corpo e das outras pessoas da sua família ficassem misturados. Para eles, a cura, por exemplo, pode vir de estar perto de um parente saudável, diz Vilaça. E aí as duas mortes de Carapiru. A história de Carapiru é peculiar, explica ela, porque de alguma forma ele conseguiu sobreviver a 10 anos de total solidão. Longe de casa, em uma terra desconhecida, mas depois de tudo, o massacre da perda da família, da solidão, ele nunca mais conseguiu se recuperar totalmente, lógico. E uma parte muito importante, uma parte fundamental de Carapiru foi morta, né? Sem conversar com ninguém por 10 anos, longe dos seus, foi esquecendo até mesmo a sua língua, como relatou depois. Dormia no alto das árvores e esqueceu o nome das coisas. Exatamente, quando um indígena, principalmente esse tipo de indígena isolado, né? Ele é retirado dessa forma extremamente violenta do seu território, ele perde todo o referencial daquilo que ele é, afinal das contas, né? De onde ele surgiu, daquilo que o compõe. Se ele é parte integrante daquela totalidade, de uma certa ideia de natureza abrangente com a qual faz parte dos seus parentes, a sua família, o seu território, as árvores ao seu redor, e isso é ceifado de maneira completamente brutal pelo modus operandi colonial que o homem branco engendra. Isso mata o indígena, mesmo que não mate completamente, corporeamente, no sentido individualizante que nós compreendemos, né? Prossegue o texto. Na solidão, perdeu uma das habilidades mais centrais para seu povo, a de cantar. Abre aspas. Todos os homens adultos do povo Guajá sabem cantar. É uma característica deles, explica Vilaça. Cantar é essencial para a vida, para os rituais, diz ela. Vilaça conta em seu ensaio que muitos anos depois de ter sido resgatado, Carapiru disse que havia desaprendido a cantar ao antropólogo Uirá Garcia, principal estudioso do povo Auá-Guajá. Garcia gravava cantos do povo para sua pesquisa quando Carapiru contou o que aconteceu. Abre aspas. Eu respondi que ele podia cantar o que quisesse, escreveu Garcia em um registro encontrado por Vilaça. Então ele voltou a repetir que realmente não sabia cantar e que havia morrido um pouco depois dos 10 anos que viveu afastado de pessoas iguais a ele. Outras pessoas estavam conversando conosco, perceberam meu espanto ao encontrar um velho que não sabia cantar, escreve o Irá. Trataram de confirmar que o Carapiru havia dito, sim, ele morreu um pouco e por isso não sabe mais cantar. Quando morreu de Covid-19 em 2021, Carapiru morreu pela segunda vez. A morte, como compreendem os indígenas, nunca é um evento único e pontual. Isso aqui é uma parte extremamente importante. Pode acontecer várias vezes durante a vida, deixando marcas que silenciam os cantos, reflete Vilaça em seu ensaio. De acordo com a nossa compreensão, né, que pode ser bastante limitada a referência que está sendo postulada aqui, existe um fenômeno da possibilidade dos investimentos abstratos a partir de um processo mais integral,
né, das nossas vivências, que vai sendo tornado puramente abstrato, como se ele não fizesse parte da vida, né? E a dimensionalidade disso que nós chamamos, dentro do contexto ocidental, de possibilidade estética, né? Que é essa possibilidade de nos expressarmos de formas variadas e não só através de uma racionalização da poesia, de uma racionalização da música, de uma racionalização da arte, ela é inerente, né, digamos assim, a determinados processos civilizatórios, não os processos civilizatórios coloniais, né, mas mal comparando a outros processos civilizatórios apartados, né, dessas perspectivas coloniais e colonizadas, né. Faz parte dessa composição como uma maneira de saúde, como uma maneira de saudar a vida, como uma maneira de compreender-se cosmologicamente, de maneira integrada para com a natureza. Isso, Carapiru perdeu ao morrer um pouco, né? Ao morrer parcialmente, ou a se deparar com uma das suas várias mortes que ocorreram durante a sua trajetória, né? Se apartando das suas origens, né? Dos seus povos, do seu contexto territorial e parental, né? E aí prossegue o ensaio dizendo: assim como Carapiru, grande parte dos indígenas do Brasil experimenta desde o século XVI e hoje particularmente novas e múltiplas experiências de morte. E aí a morte produzida, né, pelo colonialismo, né? A sua própria, por tiros, intoxicação, Covid-19 e outras doenças trazidas pelos brancos, ou aquela vivida no luto pela perda de um parente ou das terras ancestrais invadidas e destruídas por fogo, desmato e buracos de mineração. Escreve ela. Em tentativas desesperadas de escapar, saem em pequenos grupos ou sozinhos à procura de um lugar protegido, cada vez mais difícil de encontrar. E aí você vê na foto Carapiru, sempre visto como alguém doce e sorridente, apesar de nunca ter se recuperado dessas mortes abruptas que são causadas pela continuidade da violência abstrata regulada pela lei branca, do colonialismo e do neocolonialismo. Meu lugar. Os relatos das pessoas que conviveram com ele, conta Vilaça, são de que, apesar de tudo que sofreu, Carapiru era uma pessoa doce e pacífica, com um constante sorriso. Entretanto, as marcas da tragédia que viveu não se resumiam aos traços de chumbo das balas que foram encontrados em suas costas muito tempo depois. Ficar sozinho e estar perdido em uma floresta desconhecida, deslocado do seu território, afetou Carapiru de uma maneira profunda. As relações estão imbricadas no território. É o lugar que se constrói a memória, o corpo, as pessoas, os espíritos, explica Vilaça. Isso aqui é muito importante, né? A questão da territorialidade como possibilidade de continuidade espiritual, né? De fundação espiritual, né? E de processos de memorização, né? E de conjuntura afetiva a partir dessa composição corpórea, territorial e abstrativa, né? Como um processo de retroalimentação, né? Não há uma ordenação de importância aqui, né? Mas que se comunga dentro do próprio processo, né? Os Auá vivem da caça e da coleta e são excelentes caçadores. Embora não criassem roçados e não se apresentassem em um lugar só, o povo tinha um local determinado para suas perambulações. Uma grande extensão de terras entre os rios Turiaçu, Caru, Gurupi e Pindaré, no Maranhão. Segundo o trabalho do antropólogo Irá Garcia, os Auá chamam esse seu território de Haraquara, o meu lugar, que na verdade é um conjunto de lugares com a memória do povo, aldeias antigas, vestígios de animais caçados e árvores desconhecidas. Mesmo depois de ser resgatado pela FUNAI ao longo dos 30 anos que viveu com os Auá Guajá, Carapiru nunca conseguiu se reintegrar totalmente. E aí vai falar um pouco da parte da entrevista que ele parece ter reencontrado um parente dele, né? Que, de certa forma, não houve um reconhecimento ali por conta do distanciamento e dos processos de violência sofridos, né? De ambas as partes, né? No caso dessa separação, ela mesma já é uma violência. Mesmo depois de ser resgatado pela FUNAI, né? Como contou a Vilaça, um antropólogo Sidney Possuelo, sertanista que ajudou a levar Carapiru de volta ao território de seu povo.
Carapiru descobriu que seu filho havia sobrevivido. É justamente o ponto. Mas ele não conhecia mais ninguém. Seus parentes não estavam lá. Ele não tinha mais redes de parentesco. Seu grupo foi dizimado. Embora estivesse com seu povo e tenha se tornado um membro querido da comunidade, continuou, num certo nível, estrangeiro. A separação ela é irreparável nesse sentido, né? E aí ela vai até dar um exemplo, né, antropóloga aqui, a partir de uma perspectiva pessoal, que vários de vocês podem tentar se integrarem, né, a partir disso, né? Ter uma certa disponibilidade da compreensão da gravidade dessa situação, mas acho que nunca chegaria a, digamos assim, a completamente tapado do tipo de sentimento que o indígena sentiria nessa questão, ou sente mediante essa questão, né? Mas repare, o processo de diáspora nordestina, por exemplo, que de certa forma é continuado até hoje, né? Por conta das demarcações econômicas, né? Dos processos que as relações econômicas majoritárias capitalistas e neoliberais se impõem referente a nós no sentido daquilo que nós devemos ou não fazer, de quem ou não nós devemos nos afastar, como uma espécie de obrigatoriedade para obter sucesso dentro dessa composição social completamente absurda, né? E aí, nesse sentido, nós precisamos nos afastar dos nossos territórios, das nossas proximidades parentais, né? Daquilo que nós acreditamos como profundidade espiritual, em nome dessa grande montanha-russa, né? Que atende sobre a égide de processo civilizatório derivado de várias perspectivas da modernidade, mas que se engendra, né, dentro de uma lógica da pós-modernidade também, a partir da disseminação volátil das ideias e das composições subjetivas, e que se engendra como modelo econômico pré-estabelecido, que reverbera processos neocoloniais, no final das contas, né? Que aprisiona-nos, né, numa relação, uma série de relações mistificadas e unilateralizadas acerca de como nós entendemos as relações sociais, dentro de processos institucionais completamente abruptos, regulados pela maneira da lei, majoritariamente branca no sentido arborescente e hierárquico, né? E aí ela tenta dar um exemplo pessoal, né? Imagine você, dentro desse contexto, tendo que atender a todos esses paradigmas, ter que se afastar daquilo que para você é mais precioso. Uma mãe muito próxima de seu filho, um pai, quando muito próximo de seu filho ou de sua filha, precisa se afastar dessa relação para prover uma espécie de bem-estar social, precisa se afastar do seu território, se afastar da sua família, e para ele não existe a existência daquele indivíduo separado dessas pessoas, né? Acho que alguns de vocês em algum momento já sentiram esse sentimento estranho que nós por muitas vezes não compreendemos de onde vem, mas que vem dessa coisa introjetada em nós como uma necessidade de cumprir uma determinada obrigação que no final das contas não temos, né? Talvez seja um quê da sua possível ancestralidade ressoando em você. Aí envolve uma série de outras questões de como as composições políticas dentro do processo de integralidade e desintegralidade também, de possíveis composições entre indígenas e não indígenas, poderia ser possível, mas por muitas vezes engendram certas impossibilidades e certas cooptações dentro dessa lógica, a partir de um modelo de sociabilidade de se fazer política que termina assimilando esses movimentos e esses povos, ao invés de mediar uma possibilidade de libertação autônoma, né, desses povos, principalmente por conta de uma incompatibilidade de compreensão no sentido mais alargado do termo entre essas vivências. E aí há mediações, porque há híbridos nessa relação, né? Há pessoas que comungaram desse processo civilizatório abrupto com o qual nós estamos acostumados e que transitaram dentro de um processo de ancestralidade e conseguem se mediar, mas por vezes a justa medida dessas relações é muito complicada. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Talvez, quem sabe, futuramente faça um comentário mais específico sobre isso, tá? Isso envolve movimentos políticos, isso envolve supostos movimentos autônomos, isso envolve a possibilidade aqui no Brasil organizacional de indígenas se organizarem por si mesmos, que eu acho que ainda é muito deficitária, muito atravessada aí
ainda por supostos movimentos que se apresentam como reguladores dessa relação, apesar de muitos deles falarem em nome de uma autonomia indígena. E aí tem vários outros problemas que eu não pretendo tocar aqui. Mas aí prossegue a jornada de Carapiru, né? Ela diz, né, esse sentimento de se tornar um estrangeiro dentro da sua suposta localidade, porque mediante toda essa separação é uma perda irreparável, né, do processo histórico que continuaria essa relação de várias maneiras possíveis, né? E aí ela faz a comparação com o caso dela, né? Um possível caso dela, como se eu tivesse perdido e quando me resgatassem e eu fosse levada não para o Rio de Janeiro, onde estão minha família e meus amigos, mas para algum lugar onde não conheço ninguém e me deixassem no interior do Paraná, por exemplo, diz Vilaça. Assim que ele voltou ao Maranhão, ofereceram-lhe uma casa e uma mulher com uma esposa, mas volta e meia ele fugia, como é comum entre os homens ao Aguajá, em situação de raiva, medo ou tristeza. Relata Vilaça no ensaio da Serrota. É como se você estivesse querendo trazer uma reparação que, na verdade, não existe. Não existe algo que repare aquilo que foi tirado dele, né? Da possibilidade de ter vivenciado. Não existe reparação possível nesse sentido, né? De acordo com o que disseram a Sidney, ele acabou por construir para si um tapiri, uma espécie de abrigo fora da aldeia, onde permanecia por dias isolado. Quando adoeceu em 2020, Carapiru foi internado longe de sua comunidade, como muitos dos pacientes internados com Covid. Não pôde se despedir de ninguém, morreu sozinho, assim como viveu durante tantos anos. E aí, encerrando o texto aqui, a questão da perseguição brutal, que é a continuidade dos modelos regulatórios, daquela compreensão que eu trouxe no início do vídeo, né, sobre uma espécie de espiritualização colonial das leis e da engendração do que é justiça, que engendra uma série de paradigmas pelos quais todos nós, de certa forma, terminamos nos comprometendo e reafirmando esses paradigmas de uma maneira viciosa dentro dos nossos processos de sociabilidade, e é isso que a gente precisa se atentar, né? Além de relatos da vida e morte de Carapiru, Vilaça recuperou também em seu ensaio na revista Serrota, se eu achar essa revista também coloco aí na descrição, o contexto do massacre ao qual ele sobreviveu. Durante a ditadura militar, nos anos 60, a descoberta de reservas minerais na região do Maranhão, onde o povo vivia, levou a uma intensa pressão sobre o território. Foi nessa época que foi criada a ferrovia Carajás-Ponta da Madeira, levando ao aumento populacional na região. Abre aspas, diz Vilaça. Naquele período inicial, dezenas de indígenas morreram vitimados por doenças e assassinatos que, embora amplamente registrados pela imprensa, permaneceram sem punição. A pesquisadora destaca que hoje, meio século depois, os povos indígenas estão novamente sob uma grande ameaça constante, isso continua independentemente de governo, né? Porque a questão é a institucionalidade engendrada nesse tipo de modo de fazer política, que é um modo extremamente colonial. Não adianta falar de processo democrático, de mediação das pautas indígenas a partir desses processos institucionais, que vai terminar recaindo nessas mesmas vicissitudes e apropriações e processos de violação. Entende? Então, prosseguindo, né? Por causa do recente avanço de garimpos ilegais, de grileiros do desmatamento, né? Vilaça diz que é preciso chamar a atenção para dos muitos outros, os invisibilizados, né? Para além dos casos do Carapiru, que é relevante que se traga essa história, devemos lembrar que existem vários outros indígenas invisibilizados e que não têm a mesma possibilidade de ter as suas histórias contadas, né? E que isso é meio que um ponto comum dentro da nossa sociedade, de um modo geral, que não está nem aí para as vivências indígenas, né? A não ser quando é interessante para promover uma espécie de performance do militante político engajado, né? Digamos assim. Eu me preocupo com as pautas indígenas, mas já foi em quantos territórios? No sentido de, não que você tenha que promover uma espécie de espontaneísmo, porque muitas vezes nem é tão fácil chegar nesses territórios por conta de engendrações políticas e por conta de uma espécie de autoproteção mesmo, né, que é necessário ter e não é errado que haja, né? Mas por muitas vezes isso não pode ser utilizado como uma espécie de abstração que você evoca quando é conveniente, né?
esse interesse tem que se demonstrar de várias outras formas. Mesmo que você não tenha a possibilidade de, digamos assim, se inserir praticamente em determinadas lutas, você tem outras maneiras de fazer isso. Demonstrar uma real preocupação com essas questões, né? Tentar promover processos de visibilização, trazer essas questões à tona constantemente, inserir isso na sua vida de fato, e não quando é conveniente, né? E aí, prosseguindo, né, só para encerrar. Há vários indígenas que não têm a mesma sorte de cair em mãos benevolentes e acabam mortos, levando consigo lembranças e conhecimentos que jamais serão passados adiante. E para a tragédia das centenas que, assim como Carapiru, sobreviveram a todas essas ameaças, mas morreram de Covid-19, que afetou os povos indígenas desproporcionalmente. Isso aqui foi escrito no período, né, de pandemia. Hoje em dia os problemas se agravam dentro de aspectos mais específicos referentes a composições políticas e apropriações indevidas que são feitas das pautas indígenas por grupos autônomos ou grupos institucionais, e como uma grande problemática de distinção dessas relações, dos usufrutos de fato que podem ser feitos e proferidos referente a esse processo de não há conciliação possível, no final das contas, né? entre processos que estão à margem dos processos mais gerais do capitalismo, de pessoas que estejam à margem desse capitalismo para serem integradas nesse sistema. Não há conciliação possível, né? Porque as vivências indígenas, de um modo geral, são vivências que se compuseram mediante muito tempo antes do surgimento dessa maneira econômica política de se estabelecer do capitalismo, né? De várias outras formas possíveis com as quais nós não aprendemos, digamos assim, a produzir para nós mesmos, porque assim que nascemos é nos jogada a ideia de que nós temos que nos adequar à sociedade da maneira que ela é e não produzir nossas próprias maneiras de viver. Então fica muito difícil conciliar ou produzir uma conciliação, é impossível. Essa conciliação sempre se dá numa perspectiva de assimilação, né? Por isso que o movimento Land Back, em um dos artigos de várias ativistas indígenas e não indígenas que compõem esse coletivo Land Back, um dos artigos é baseado justamente nessa ideia da não reconciliação, né? De uma auto-organização exequível, de fato, não necessariamente só da boca para fora, utilizável quando é sonora em um dado contexto, quando serve para alimentar uma utopia idealista de uma certa composição política, né? Como um esbravejar de coletivismo que só funciona dentro daquele modelo organizacional, né? Para soar como música aos ouvidos daqueles supostos militantes abstratos, como uma utilização também indevida dessas pautas, né? Então, talvez um dia eu faça um vídeo especificamente sobre isso, né? Então é isso, gente. Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, compartilhem, considerem apoiar o nosso canal aí no Pix, aí na descrição, tá? Do mais, inclusive, acompanhe as nossas redes voltadas especificamente para as pautas indígenas, tá? Tem um canal no WhatsApp e no Telegram. E mais importante, se você é indígena, conhece alguém que é indígena, que faz processos comunicacionais ou é indigenista, ou trabalha com perspectivas indigenistas, né, e quer ter um espaço, quer ser visibilizado de alguma forma, aqui a gente ainda, inclusive, prioriza, né? A gente vem trabalhando com isso há 3, 4 anos já, né? De uma maneira que foi orgânica, que chegou até nós, compusemos alguns trabalhos com algumas pessoas que continuaram, outras a gente não teve essa continuidade, porque também isso faz parte, né? Por uma série de questões, mas o espaço continua aberto para a gente criar essas composições e escutar que os povos indígenas contando as suas próprias histórias e a gente poder visibilizar essas questões através dessas possibilidades comunicacionais, tá? Eu acho que isso é o nosso papel, de certa forma. A partir do momento que a gente se comprometeu com isso, a gente precisa continuar fazendo isso, tá bom? Muito obrigado, se inscrevam no canal, adentrem os grupos aí na descrição do canal e, se puder apoiar, nós agradecemos. Muito obrigado e até a próxima. Deixa a sua opinião também, que é muito importante.